Em nome de Jesus, a igreja diz. Antes de você se assentar, diga para alguém: é hoje. Glória a Deus. São 3 domingos tentando pregar essa palavra. 3. Hoje ela sai. No domingo retrasado, eu falei sobre Adonias. No domingo passado, que eu estava com meu coração eufórico, tivemos a nossa conferência de GC. Mas chegou o momento, eu preciso falar com você. O Pai quer falar com alguns filhos aqui nessa manhã. E é necessário que você compreenda aquilo que o Senhor quer realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós precisamos cada vez mais estar atentos a cada sinal, a tudo aquilo que Deus está realizando. E hoje eu vou pregar em cima de um tema. Pode colocar aqui, Felipe, pode colocar aqui, só para o povo entender. Eu vou pregar em cima desse tema aqui, ó. Quando o medo rouba o entusiasmo. Quando o medo rouba o entusiasmo. Nós vemos pessoas iniciando projetos entusiasmadas. Pessoas iniciando o ano entusiasmadas. Pessoas iniciando um novo emprego, uma nova vida, um outro ambiente com entusiasmo. Mas de repente, o medo entra e rouba a cena. E aquilo que era entusiasmante se tornou inseguro. Se tornou um tanto quanto tenebroso. Tinha alegria e vontade de executar, de fazer, de ir, de desfrutar. Mas de repente o medo tomou conta do seu coração. Quando o medo se apodera da vida de uma pessoa, ele rouba o entusiasmo. E a pessoa tem mais aquele vigor, aquela vontade. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Abacuque 3, verso 1. Meu Deus, meu Deus. Faz tempo que eu não tremia assim. Abacuque 3:1. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer, no meio do e no meio dos anos, no decurso dos anos, faze a tua obra conhecida. Lembra-te da misericórdia. Amém? Amém ou não amém? De falar algumas
específicas concernente à Lagoinha Porto de Mós. Você pertence a uma igreja que sabe o que está fazendo. Lagoinha Porto de Mós compreende a importância de 2 pilares que são fundamentais para uma caminhada cristã: adoração e intercessão. Nenhuma igreja funciona sem adoração e intercessão. Nenhuma igreja funciona sem adoração e sem intercessão. Automaticamente, para que uma igreja viva com esses 2 pilares ativos, ela tem que ter profundidade na palavra. Porque sem palavra você não vai saber o que adora. Sem palavra você não vai saber com quem você fala. Quem está comigo, diga amém. Por isso que nós não somos uma igreja que vive o emocionalismo. Pelo contrário, a gente vive Deus na íntegra. Pelo menos tenta. Amém ou não amém? Então é necessário que você compreenda. A primeira informação do autor, ele vai dizer que a oração de Abacuque em forma de canto. Qual foi a última vez que o entusiasmo te levou a cantar? Ou que uma tristeza profunda te impediu de cantar? Como louvar ao Senhor em terra estranha? Vamos pendurar as nossas harpas, Salmos 137. Não há motivo para adoração. A palavra de Deus diz: se você está triste, olha o inimigo se levantando aí, querendo apagar minha voz aí. É a pilha, não é o pessoal do som, não. Se você está triste, cante louvores. Não é isso que a Bíblia diz, irmão? Sim ou não? Por quê? É incrível como muitas das vezes o início da tua trajetória é linda. Você sussurra, você assovia, você faz tudo. Você chega, você ergue as mãos, você dá glória a Deus, você pula, você dança, você faz tudo. Mas de repente algumas coisinhas começam a acontecer no curso da tua trajetória, da tua história. Irmãos, é impossível você falar eu sou vitorioso se você não enfrentar nenhuma batalha. É impossível você declarar eu sou mais do que vencedor, irmão. Sem peleja não tem vitória nenhuma. É por isso que Neemias no capítulo 10 vai dizer: não desfaleçai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então entenda que haverá momentos de luta, de peleja, podem ser visíveis ou internas. Só que você não pode esmorecer. Você não pode simplesmente olhar para a luta e jogar a toalha. Eu não quero mais, eu desisto, isso não é para mim. Quando você é um filho, um cristão, que recebeu uma palavra dizendo: aquele que prometeu é fiel. Meu Deus, tem macho nessa casa, dá um glória a Deus aí. Tem homem de palavra aqui nessa casa, dá um glória a Deus. No fio do bigode. Irmãos, eu sou assim. Eu falei, acabou. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu estou falando de mim. Se tiver algum homem aqui ou alguma mulher que se identifique, você fala um amém. É que duvidem daquilo que eu falo. Se nós, como seres humanos limitados, carnais, somos assim, imagina Deus olhando para você, vendo você duvidando daquilo que Ele diz ao teu respeito. Um anjo, quando está fora da tenda, ele fala assim: por que Sara está rindo? Há algo demasiado difícil para Deus?
A seriedade daquilo que acontece no céu é exposto a partir daquela frase do anjo. Por que ela está rindo? Só porque eu disse que vocês vão gerar, ela riu? Cara, tem alguma coisa que é impossível para Deus? Fala para mim. Eu imagino e eu queria que se descortinasse um eco celestial no teu ouvido, em todos os momentos que você duvida daquilo que Deus vai fazer. Porque o início é maravilhoso. Uau, cheguei. Pedi uma porta para Deus, Ele abriu. Pedi uma casa para Deus, Ele deu. Mas de repente, não era essa casa. Não era esse emprego. Não era esse carro. Posso falar com você, imigrante? Amém ou não amém? Não era aqui, era Estados Unidos. Irmão, para de ser bobo. Não é indireta para ninguém. Não estou ouvindo ninguém. Em nome de Jesus, tá? Aqui nessa igreja não está esse zum, por favor. Mas crente de verdade não procura propostas melhores. Crente de verdade vive propósito. Se é da vontade de Deus prosperar a tua vida no Haiti, é para lá que Ele vai te levar. Ponto. Por quê? Porque Deus não precisa de uma geografia favorável para prosperar um filho. Então, se Deus abriu aqui nesse lugar, onde é para você estar? Por quê? Não sei. Mas Ele sabe. Não sei. O início ele é eufórico. Ele é maravilhoso. O problema é o meio da caminhada. Eu ainda não comecei a pregar, irmão. A oração de Abacuque ao Senhor é em forma de cântico. Nasce dentro de Abacuque um cântico. Abacuque capítulo 1, você percebe um homem indignado, raivoso, tendo uma audácia de olhar para Deus e falar assim: ei, até quando? Até quando? Eu vou orar e tu não vai responder. Até quando eu vou ter que gritar justiça e tu não salva ninguém? Olha o ímpio prosperando. A impiedade prevalece sobre o justo. Olha o ímpio crescendo. Se fosse eu e você diríamos: olha como a política prevalece. Olha como os corruptos são prósperos. Olha como os homens que maquinam o mal conseguem crescer. Abacuque começa até então um diálogo afrontoso com Deus. Quem sabe tem pessoas aqui que essa semana fizeram um diálogo afrontoso. Eu não aceito isso. É assim. Ah, Deus, eu não aceito. Eu imagino Deus olhando para você e falar assim: o problema é teu. Aceita que dói menos. Não aceita. Desde quando tu sabe o que é melhor para ti? Se tu for igual o Ló, olhar uma campina verdejante maravilhosa, aquilo é bom para mim. É Sodoma e Gomorra. Até quando, Deus? Prepara capítulo 2 de Abacuque aí, por favor. Até quando? Um homem totalmente revoltado, injuriado. Eu estou falando de um profeta. Eu estou falando não de qualquer pessoa. Eu estou falando de um profeta, de um homem que tinha intimidade com Deus. Mas há um segredo. Olha para alguém e diga assim: há um segredo que Deus revela a Abacuque. Este segredo faz com que uma canção nasça no coração dele, porque ele percebe que a culpa não está em Deus,
está na humanidade. Presta atenção. Não perca nada do que eu vou falar aqui. Joel, no capítulo 1, Abacuque, no capítulo 1, ele vai fazer umas indagações tão loucas com Deus, porque ele está fazendo uma observação do mundo, e ele quer de Deus uma resposta. Só que a resposta é dolorosa, meu amigo Vitorino. A resposta não é muito aceitável. Por quê? Porque tu é fruto das tuas escolhas. Ei, você vai desfrutar em conformidade, vai doer, mas vai curar, em conformidade com as tuas prioridades. Aquilo que, olha, meu Deus do céu, pega se quiser. Aquilo que você prioriza, você faz, e aquilo que você faz te trará resultado, bom ou mal. Aquilo que você se determina em fazer, em cumprir e desempenhar, vai te trazer resultado. Agora, se vai ser bom, eu não sei. Quem precisa responder isso para você mesmo é você. Qual é a tua prioridade? Como Abacuque está fazendo uma indagação sobre quem cresce e quem não cresce, quem é e quem não é, o ímpio e o justo, tem e não tem. Aí Deus vem, capítulo 2, verso de número 4. Pode ser a partir do 1 para a gente contextualizar legal. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei para a minha queixa. Eu vou ficar vigilante, eu vou para o rio às 5 da manhã. Quero ver o que Deus vai dizer. Eu vou para o culto todo domingo, porque eu tenho uma queixa, eu tenho um problema, eu tenho algo para ser resolvido. Eu necessito de uma resposta. Ai, meu Deus. Verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a pessoa ler, para que a possa ler, até quem passa correndo. Coloca isso bem grande, maior do que esse telão, com letras bem legíveis, para que aquele que passe até de moto, fazendo marmota, consiga ler. Verso 3. Deus fala assim, irmãos, isso é muito forte, porque a visão, eu vou falar e você repete, fala, porque a visão ainda está para se cumprir, num tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Imagina Abacuque olhando para isso, e Deus começa a resolver um problema. Eu vou te dizer o que está acontecendo com o justo, porque o ímpio prospera e o justo não, porque a impiedade prevalece. Tu estás na torre de vigia, então recebe isso se tu quiser. A pergunta que é feita nos dias de hoje é: ai, cadê os milagres visíveis? Cadê o poder de Deus? Não necessitamos criar mecanismo para substituir a unção. Dá até uma mensagem: o mecanismo não substitui a unção. Quem sabe um dia, não é? Criamos meios para entreter o povo. Entretenimento não é graça de Deus. Segura, verso 4. Vem comigo. Eis o soberbo
tua linguagem pode estar assim, ó: eis o ímpio. Sua alma não é reta nele. Quanto ao justo, Abacuque, viverá. Vem comigo, viverá. 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 Então o resultado daquilo que tu desfruta hoje está literalmente equiparado com a fé que você vive. O resultado daquilo que você desfruta hoje está literalmente atrelado à fé que você desempenha. Não culpe a ninguém, a culpa é tua. Não culpa a Deus, a culpa é tua. Quando Abacuque entende isso, queridos, é lindo que a palavra ela não diz que nós viveremos condicionados a um número em uma conta bancária. Não viveremos condicionado ao tamanho do meu network. Não viveremos condicionados a pessoas que eu possa conhecer e me darem oportunidade. Não está condicionado a uma geografia, a um país. A Espanha paga mais, Bélgica. Não. Está atrelado a uma fé aplicada genuinamente. Então nós precisamos compreender que Deus é fiel. Aquele que chamou, Ele é poderoso e Ele opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a tua fé. Afinal, fala para mim, Rafael, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Jesus disse: quem crer em mim fará as obras que eu faço e obras maiores do que essas. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. O que você vive hoje corresponde à tua fé. É sobre isso. De repente, nasce uma canção. E agora eu começo a pregação. Oração de Abacuque em forma de canto. Ouvi a tua voz e temi. Eu ouvi a tua voz. Chacoalhou aqui dentro. E aquele homem que agora estava dizendo assim: ai, até quando? Ele fala assim: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. E no meio dos anos, faze com que essa obra seja notória. Quando chegar o momento onde o medo começa a roubar o entusiasmo, e eu começo a ser literalmente contaminado por uma insegurança, olhando para mim, não me achando capaz de desempenhar coisas simples. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão vivendo exatamente dessa forma. Quando o medo ele se apodera de nós, nós olhamos para coisas simples, pequenas, e a gente fala assim: eu não sou capaz de fazer isso. Por quê? Porque está com medo. Porque está inseguro. Sentimentos começam a se apoderar do teu coração, da tua mente. O coração começa a palpitar. A tua mente não desacelera. Você começa a olhar defeito em tudo, em todo, em todos. Você começa a querer se comparar com tudo e com todos.
Você começa a achar injusto o que você está vivendo. Você começa a achar injusto o que você está fazendo. Você começa a se comparar com o chamado de um, com o chamado do outro, com a prosperidade de um, com a conquista do outro, com a casa de um, com o ordenado do outro. E você fala: olha como eu estou aqui. A insegurança se apodera de você. Você se sente um tanto quanto impotente, sonhando, querendo coisas, almejando coisas. Mas você olha e fala assim: eu nunca conquistarei isso. Por quê? Porque o medo se apoderou de você. O medo, ele tem o poder de roubar a cena. O medo, ele tem o poder literalmente de desestruturar totalmente. Meu Deus. Meu Deus. Estou com medo. Vocês acreditam que eu já ouvi pessoas dizendo, sério, diante de Deus, que não se entrega muito a Deus porque tem medo? Vai que eu erga a mão e ele puxe. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele disse assim: não, meu irmão, tu é doido, eu tenho medo das represárias do inferno. Eu quero até me entregar mais, quero até fazer mais. O problema é quando o capeta se levanta. Legal. Com essa tua fé você vai longe. Paulo, ele vai dar um conselho a um discípulo chamado Timóteo. E esse conselho para mim é formidável. Paulo olha para Timóteo como um filho na fé. Irmãos, por favor, entenda. Eu preciso que você entenda o que eu estou pregando hoje. Paulo, ele vai falar de 2 gerações anterior a Timóteo. Ele vai falar da avó dele, da mãe dele e dele. 2 Timóteo capítulo 1, ele fala assim no verso 3: dou graças a Deus que desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Olha o que ele fala: lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Eu tenho uma recordação, Timóteo, da tua fé, e a tua fé é sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também há em ti. A mesma fé que habitou na tua avó, a mesma fé que pertenceu à tua mãe, é a mesma fé que habita em ti. Paulo está dizendo: essa é a minha certeza. Isso é o que eu penso ao teu respeito. Mas pode ser que haja alguma coisinha aí dentro. E se houver, eu te dou um conselho. Verso de número 6. Por esta razão, cadê comigo? Estava aqui projetado, agora não está mais, meu Deus. Por esta razão, eu te admoesto. Eu chamo a tua atenção, que reavives, meu Deus. Primeiro, ele diz que a fé da avó e da mãe não era fingida, e que ele cria que Timóteo tinha a mesma fé da avó e da mãe. Só que é muito semelhante o que ele diz com o que Abacuque pede a Deus no capítulo 2.
Porque ainda que seja um homem que esteja na igreja, ainda que seja um homem que esteja em culto, adorando, celebrando, expressando uma fé, mas Paulo compreende que nem tudo aquilo que se vê é. Porque parece conflitante, vai contrastar, porque ele fala assim: eu sei que também tem em ti, mas por esta razão eu vou te admoestar que reavive o dom de Deus que há em ti. A gente, olhe para mim, a gente reaviva uma coisa que está se perdendo. A gente reanima alguém que está morrendo. A gente reanima algo que não tem mais a mesma alegria de antes. A gente reanima algo que não é o mesmo entusiasmo de antes. A gente reanima algo que perdeu o sentido. Ele fala assim: Timóteo, reavive o dom que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu não sei se tem algum voluntário que me ouve aqui nessa manhã. Eu não sei se tem algum pastor que me ouve aqui nessa manhã. Se tem algum líder que ouve a minha voz nessa manhã. Um dia foi colocado as mãos sobre você. Um dia foi feita uma oração sobre você. Reaviva o dom que há em ti. Não desanima. Aquele que prometeu é fiel. Você que está aqui, que é pai, que é mãe, você que tem sonhos, reaviva o dom de Deus que é em ti. Não deixa o diabo roubar a tua alegria. É a mesma oração, porque Abacuque fala assim: eu ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Porque o início é maravilhoso. Bora! É para fazer, estou dentro, eu quero, deixa comigo, joga no meu peito, vamos. E depois no meio dos anos, aí começam as comparações. Irmão, eu já adoeci por causa de comparação. Mas hoje eu entendo sobre estações. Não se compare comigo não. Eu estou em uma estação, talvez você esteja numa estação superior à minha. Tem pessoas aqui dentro que têm uma fé maior do que a minha. Ouça isso em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti. Checkmate. Verso de número 7. Projeta aí, Felipe, já que está aí na agulha. Paulo está falando para Timóteo. Olhe para alguém e diga: Paulo está falando para Timóteo. E ele mesmo descreve que é uma fé não fingida. Mas também diz para Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti. O verso 7 ele vai dizer assim, olha: porque Deus não nos tem dado o espírito de medo. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Que isso? Olhe para alguém em nome de Jesus, dá um sorriso para ele e fala assim: o que você tem disponível de Deus para você não é o espírito de medo. Em primeiro lugar, como se você estivesse pregando, fala: em primeiro lugar, é de poder. Capeta! Leia 15 vezes nessa semana Romanos capítulo 8, a partir do 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou a seu filho. Quem tentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus que o justifica. Quem condenará se é Cristo que morreu e ressuscitou? Meu Deus.
de uma coisa estou bem certo, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque a certeza que eu tenho é que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem o passado, ai meu Deus, nem o presente, nem o futuro, nada me separará desse amor. Meu Deus. E quando se fala de amor, se fala de amparo, se fala de favor, se fala de cura, se fala de provisão, se fala de tanta coisa, irmão. Deus não nos deu o espírito de covardia nem de medo, mas Ele nos concedeu o espírito de poder, de amor. Ele nos concede poder não para sobrepor ao outro. Ele nos concede poder. Irmãos, aqui está o segredo. Grava se quiser, se não quiser, a culpa não é minha. Estou pregando certo. O espírito de poder, ele é concedido para você. E você está ali entusiasmado, você está ali maravilhoso. Ai meu Deus do céu, está forte o negócio. Só que o espírito de poder, ele é concedido com a finalidade de você exercer o amor e não a superioridade. Aprenda com Cristo, que com todo o poder do mundo lavou os pés dos discípulos. Aprenda com Cristo, que com todo o poder, o Criador dos céus e da terra, o que criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele veio servir a esse mundo. Para que serve o poder? Para servir, para amar. Aí que entra o ponto-chave. Ele nos concede o espírito de moderação. A moderação está aqui uma chave interessante. Por quê? Porque na moderação eu não permito que sentimentos me conduzam. Eu terei equilíbrio. Não estou falando que você está isento de viver um sofrimento, é natural, vai acontecer. Só que isso não vai se apoderar de você. Não é para trazer desespero em você. Todo filho de Deus que entende isso, ele vai entender: eu estou vivendo uma experiência. Eu estou tendo uma oportunidade de viver um tempo, meu Deus do céu, de processo, de privação, aonde em qualquer momento Deus manifestará o poder dele, trazendo o escape, a provisão, a cura, a restauração. Então eu vou aproveitar esse momento que eu estou vivendo. Eu não vou ser consumido pelo medo. Eu não vou ser consumido pelo desânimo. Eu não vou olhar para mim me sentindo mais medíocre, me comparando com todo mundo. Eu não vou olhar para mim achando injusto o que eu estou fazendo. Abacuque começa dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Até ele chegar a entender: o problema está em mim, aviva a minha vida. Aviva a tua obra no meio dos anos. Não me deixe perecer dessa forma. O problema é que a gente quer olhar para tudo e tirar conclusões humanamente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, Paulo vai dizer: as armas das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para desfazer todo baluarte. Muitos cristãos estão vivendo uma vida apavorada. Cheios de incerteza. Eu poderia ter pregado essa mensagem há 3 domingos atrás, mas Deus falou que tinha que ser hoje. E eu não tenho dúvida de que possa ser que você tenha perdido o entusiasmo. E está cheio de insegurança, cheio de medo. Com teu coração clamando por justiça, porque o que tu está vendo aos teus olhos é injusto. O justo viverá pela sua fé.
E nessa manhã, meu Deus do céu, que é isso? A unção que é liberada sobre nós é de renovo. Você não vai perecer. Tenha um pouco mais de paciência. A tribulação produz experiência. O que é da vida se não for a experiência? Experiência produzirá paciência. A paciência é esperança. O que vai voltar para mim, pastor, hoje? O entusiasmo. O que Deus tem para te entregar hoje? O entusiasmo. Quem sabe você, homem, olha para sua esposa e perdeu o entusiasmo por ela. Você olha para a tua família e perdeu o entusiasmo por ela. Você olha para a tua casa e perdeu o entusiasmo por ela. Olha para tudo que você tem conquistado e perdeu o entusiasmo. Você perdeu o entusiasmo por tudo aquilo que Deus te deu. Você não está encontrando graça a ponto de achar que a tua vida está sem graça. Só que o papai te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: levanta e resplandece, porque aquele que te chamou é fiel. A glória de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua família. Entenda de uma vez por todas que tu não és cidadão da terra, tu és cidadão do céu. Por favor, entenda em nome de Jesus que Deus, Ele quer trazer a alegria ao teu coração. Tem gente que perdeu a alegria da salvação, irmãos. Se alegre, irmão. Jesus te trouxe aqui para te alegrar. Você não vai viver uma vida sem contentamento mais. Ouça o que eu estou falando para você. Você não vai viver uma vida totalmente fadada, sem graça. Você vai ter alegria. Durante eu estar estudando essa mensagem, Deus me fez lembrar de Cleopas, que Jesus estava diante dele, ele não reconheceu Jesus. Imagina você entristecido, você não vai ver beleza em lugar nenhum. Você vai andar por um campo lindo e não vai conseguir contemplar a beleza do campo. Você vai entrar em um culto, você não vai conseguir contemplar a beleza da presença. Você vai viver no piloto automático. Ah, é para levantar a mão, vou levantar. O cântico de Abacuque é um cântico de esperança. Nós vamos cantar o cântico de Abacuque. E nesse cântico eu espero que você expresse a sua fé de uma forma poderosa com Deus, porque depois que nós começarmos a cantar, você vai orar ao Senhor, porque uma alegria virá no teu coração nessa manhã, eu não tenho dúvida disso. Tem intercessor nessa casa para me ajudar? Então te prepara em nome de Jesus, comece a andar pelos corredores. Fique de pé, igreja. Meu Deus, meu Deus,